Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira. E hoje nós vamos ver e vamos rir desses poemas satíricos do Emílio de Menezes, na continuidade da aula passada intitulada O Parnasianismo no Sul do Brasil e a Poética de Emílio de Menezes. Nós vimos que há toda uma ânsia pelo absoluto nos poemas, principalmente de Marcha Fúnebre e Poemas da Morte, mas também existe um lado satírico ancorado nessa tradição satírica no Brasil, como nós temos, por exemplo, com Gregório de Matos Guerra, O Boca do Inferno. Esse livro, que foi publicado póstumamente, Mortalhas, cujo subtítulo é Os Deuses em Ceroulas, eram poemas que o Emílio de Menezes ia publicando em jornais com pseudônimos. Então, esses poemas, eles seguem os preceitos do parnasianismo, são versos parnasianos, rimados, com rimas ricas, mas ele usa de elementos inusitados, como a construção do humor e a surpresa guardada para a chave de ouro. Tomo como base teórica para a aula de hoje o artigo de Zilma Gesser Nunes, que mostra alguns procedimentos de construção da sátira, da paródia, da caricatura e do grotesco em Emílio de Menezes, entendendo aquilo que Bakhtin chama naquele livro a cultura popular na Idade Média, aquilo que Bakhtin chama naquele livro sobre a poética de François Rabelais, acerca da carnavalização, em que o mundo é colocado às avessas, em que as personagens, como nós vamos ver, as personagens dessa galeria de deuses em ceroulas, esses deuses do Olimpo são colocados na praça pública, são colocados em ceroulas, são colocados no seu ridículo. Então, normalmente, esses poemas se referem a uma pessoa em evidência, muitas vezes a políticos, a diplomatas, a membros da Academia Brasileira de Letras, razão pela qual o Emílio de Menezes demorou para ser convidado a fazer parte dessa instituição, e também a acontecimentos. E ao mesmo tempo, como aparece num dos poemas, as mortalhas serviriam como justiça e troça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que faz a troça, que debocha, faz justiça com relação a essas figuras, todas empoladas, todas no seu pedestal. Essas figuras, elas caem estateladas no chão, como o riso da comédia aristotélica. Então, já que rindo se castigam, se corrigem os costumes. Com vários elementos de caricatura, de grotesco, com esse exagero visual, deformação corporal, com várias comparações, hipérboles, figura de linguagem que marca o exagero, com jogos de palavras e com paródia, em que se constrói um universo paralelo a esse mundo sério. Nesses poemas satíricos, com essa temática muito mais popular e cotidiana, com esses elementos cotidianos, com esses dados da cultura popular e do domínio público, é uma forma de libertar essa temática poética da rigidez da estética parnasiana. Então, essa sátira do Emílio de Menezes, portanto, não condiz com essa rígida disciplina e com a sobriedade propostas pelo parnasianismo. Nós vemos, então, selecionei alguns dos poemas para nós fazermos alguns comentários. O primeiro é o Plenipotenciário da Facúndia. O Plenipotenciário da Facúndia, de carne mole e pele bambalhona, ante a própria figura se extasia. Como oliveira, ele não dá azeitona. Sendo lima, é quase melancia. Atravancando a porta que ambiciona, não deixa entrar nem entra. É uma mania. Dão-lhe por isso a alcunha brincalhona de paravento da diplomacia. Não existe exemplar na atualidade, de corpo tal e de ambição tamanha, nem para intriga igual habilidade. Eis em resumo essa figura estranha, tem 1000 léguas quadradas de vaidade por centímetro cúbico de banha. Primeiramente, é necessário entendermos o que é plenipotenciário. Quem pleni, vários, poten, poder, então quem tem plenos poderes. Facúndia é a eloquência, então aquele que tem plenos
poderes de eloquência, aquele que tem papo, garganta, aquele papudo. Então, refere-se a um acadêmico e diplomata chamado Oliveira Lima. Tanto que nós vemos cifrado Oliveira Lima, que era um sobrenome, nós vemos Oliveira como substantivo comum, como Oliveira ele não dá azeitona, e Lima também como substantivo comum, como Lima, sendo Lima, é quase melancia. Então nós vemos, ele não dá azeitona, ou seja, existe uma espécie de esterilidade. É só papo, é só eloquência, mas não é produzido nada. Então nós vemos que há uma deformação, uma caricatura, uma exploração do grotesco dos traços físicos exagerados. Hoje, com o politicamente correto, com as acusações, o Emílio de Menezes correria até o risco de ser acusado de gordofobia. Olha só, hoje nessa sociedade chata, hoje está muito chato, não se pode fazer nenhuma piada. Emílio de Menezes era um grande fanfarrão. Então, e ele era gordo também, não esqueçamos esse detalhe. Mas enfim, nós temos carne mole, pele bambalhona, quase melancia, atravancando a porta, não deixa entrar nem entra, paravento da diplomacia, corpo tal, centímetro cúbico de banha. Todas essas palavras e expressões referem-se ao físico dessa pessoa vítima dessa troça, dessa questão jocosa. E, por outro lado, nós temos os elementos psicológicos, como se extasia ante a própria figura, não dá azeitona, porta que ambiciona, é uma mania, ambição tamanha, nem para intriga igual habilidade, 1000 léguas quadradas de vaidade. Então nós vemos os traços da vaidade, da ambição, do narcisismo, do próprio êxtase, o Oliveira Lima sobre si próprio. Por um lado, nós temos os elementos físicos, do outro, os psicológicos, que estão em relação de equivalência, como nós vemos de corpo tal e de ambição tamanha. O tal e o tamanha estão a enfatizar, estão a aumentar. Por isso, esse uso da hipérbole, como nós vemos, principalmente no final, tem 1000 léguas quadradas de vaidade por centímetro cúbico de banha. Então, toda a hipérbole, essa figura de linguagem, serve para acentuar o grotesco, para esse exagero visual e para essa deformação corporal. Outro poema que vale a pena nos debruçarmos é o poema B de M, que nós sabemos no final, ao lermos todo o poema, que se refere ao presidente do estado do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros. Há inclusivamente várias ruas no Rio Grande do Sul com esse nome, em homenagem a esse político que ficou muitos anos no poder. E para ler esse poema, nós temos que entender um pouco do contexto histórico do Rio Grande do Sul, principalmente na transição do século XIX para o século XX. Como vocês sabem, a nossa república, num artigo eu falo sobre a república carnavalizada, era essa visão também do Lima Barreto, essa república que foi feita em bases positivistas. Então, nós vemos como presidente do Rio Grande do Sul, na época era presidente de estado e não governador, presidente Júlio de Castilhos, que era positivista e tinha conhecido, inclusivamente, o Auguste Comte, que é o fundador do positivismo, e que tinha uma musa inspiradora chamada Clotilde. Porque esses dados vão estar todos cifrados no poema. E com Júlio de Castilhos, que ficou anos no poder pelo Partido Republicano Sul-Rio-Grandense, era ele que decidia quem iria ter determinados cargos. Então, só com a senha do Júlio de Castilhos, só com o beneplácito do Júlio de Castilhos era possível ter um cargo político. E o seu sucessor é o Borges de Medeiros. BDM. Porto Alegre. Urgentíssimo. Saúde e fraternidade, ordem e progresso. Viver as claras é a maior virtude. Nosso governo, o nosso bem expresso.
Digo nosso porque, por mais se mude de governo, de juízes, de congresso, por mais que aqui o poder tenha amplitude, sem a senha Castilhos não há ingresso. Santo Antônio, São Brás, Santa Matilde, cá não chegam nem como forasteiros. Rio Grande a nossa fé está humilde. Do Júlio acima, só há 2 luzeiros, Santo Augusto e imortal Santa Clotilde, o presidente Borges de Medeiros. Nós vemos, então, que para Bakhtin é possível quando, dentro do meu enunciado, eu trago enunciações alheias, muitas vezes ou para referendá-las ou para combatê-las. Nesse caso, traz-se o discurso positivista para dentro desse enunciado poético para combater o positivismo a partir da sátira, a partir da paródia, mostrando essa outra voz diametralmente oposta. Como nós vemos, por exemplo, saúde e fraternidade, ordem e progresso, o próprio lema positivista da bandeira do Brasil republicano. Então nós vemos que o discurso positivista é trazido para dentro deste discurso poético do Emílio de Menezes para servir aos interesses deste outro discurso. Isso conforme a metodologia proposta por Bakhtin. Nós vemos, então, esses elementos como saúde e fraternidade, ordem e progresso, nosso governo marcado em itálico, nosso bem expresso, além dos elementos Santo Augusto e imortal Santa Clotilde, que fazem parte deste positivismo, que é essa corrente ideológica que alicerça o governo de Júlio de Castilhos e o governo de Borges de Medeiros. Então, em oposição, esse discurso positivista, ele se opõe ao catolicismo, principalmente quando nós vemos Santo Antônio, São Brás, Santa Matilde, cá não chegam nem como forasteiros. Então, o que se vê, um governo tirano, como se sabe, o Júlio de Castilhos era conhecido como Mão de Ferro, patriarca, era aquele que mandava. Então, o que acontece? O positivismo é feito quase com uma doutrina religiosa. O Auguste Comte chegou a pensar nessa criação de uma religião. E por isso, os santos católicos, como Santo Antônio, São Brás, Santa Matilde, não entram no Rio Grande do Sul nem como forasteiros, uma vez que existe o seu patriarca, que é o Júlio de Castilhos, existe o presidente Borges de Medeiros e os 2 luzeiros, esses 2 santos, já que se tira qualquer elemento religioso do governo, mas se coloca uma doutrina filosófica, como o positivismo, no lugar. E por isso, este governo, juízes, congresso, só se tem um ingresso com a senha Castilhos, ou seja, com o beneplácito do Júlio de Castilhos. Por isso, esse poema, nós vemos que ele apresenta várias cifras. Por mais que se tenha Borges de Medeiros no final, na chave de ouro do poema, o poema tem esses elementos que são cifrados, que são lidos em chave irônica, como o nosso governo, o nosso bem expresso, visto como algo muito peculiar, porque por mais que se mude de governo, de juízes, de congressos, por mais que o poder tenha toda uma amplitude, é necessário a senha Castilhos, a senha Júlio de Castilhos. Então, nós vemos toda essa descrição, nós sabemos que os poemas parnasianos são muito marcados mais pela descrição, pela nomeação do que pela sugestão. A sugestão aparece muito mais nos poemas simbolistas, já que, segundo Mallarmé,
Nomear um objeto é tirar 3/4 do prazer, descobrindo esse objeto. Então, o simbolismo é muito marcado por uma arte de sugestão, enquanto o parnasianismo é muito mais marcado pela nomeação e pelas descrições. E por último, um dos poemas marcados por um jogo de aliterações é a Prosopopeia da Pepa ao Pupo. Ele tem uma epígrafe retirada de um jornal e vou fazer a leitura para depois analisá-lo. Prosopopeia da Pepa ao Pupo. A senhora Pepa Ruiz e o senhor Pupo de Moraes andam em negociações para o arrendamento do mercado do Rio de Janeiro, dos jornais. Parece Peta. A Pepa porta a praça e pede ao Pupo que lhe passe o apito. Pula do palco, pálida, perpassa, por entre um porco, um pato e um periquito. Após papando em pé pudim com passa, depois de peixes, pombos e palmito, precipite por entre a populaça, passa picando a ponta de um palito. Peças compostas por um poeta pulha, que a papalvos perplexos empunha, prestando apenas para apanhar os paios. Permuta a pepa por pastéis pamunha, que a pepa pupe o pupo, e a popa ponha papas, pipas, pepinos, papagaios. Todo com essas aliterações, P, P, I, T, D. Nós temos esses ataques como se fossem golpes, um ritmo muito marcado, um efeito cômico marcado pelas repetições, um ritmo muito mais rápido, segundo a leitura de Zilma Gesser Nunes. E nós vemos o espetáculo carnavalesco da praça pública. Essa atriz, Pepa Ruiz, na época representava peças de cunho popular, aportando a praça e rodeada por porcos, patos e periquitos, comendo pudim com passa e antes peixes, pombos e palmito, com um palito também entre os dentes. Nós temos a apresentação dessa personagem nos quartetos, enquanto nos tercetos, o poeta Pulha, que é o Pupo de Moraes, aparece a tentar enganar os tolos, os paios ou papalvos. Nessa permuta, nessa relação entre os dois, nessa negociação, essas reticências, permuta a pepa por pastéis pamonhas, e o que mais, ou seja, algo mais, e que a pepa ponha a popa da embarcação, a parte traseira da embarcação, da mesma forma a parte traseira da pepa, que coloque na popa o quê? Papas, pipas, pepinos, papagaios. Há todo um rebaixamento, há todo um baixo corporal e material, conforme o Bakhtin. Juntam-se esses animais, alimentos no meio dessa populaça. Então, esse poema, que tem como título Prosopopeia, que aparece principalmente em poemas épicos, aqui a prosopopeia ela é toda carnavalizada. Então, a prosopopeia, ou a personificação, ela se carnavaliza, o próprio gênero é carnavalizado, na própria linguagem, com essas recorrências, todas essas palavras com p e com t, d, com esses sons mais explosivos, nessa rapidez com que ocorre essa descrição desse momento peculiar que mostra toda essa espécie de praça pública. Essa praça pública em que se misturam essas personagens com vários animais, com comidas, enfim. Então, essas personagens, tanto na prosopopeia da Pepa ao Pupo, como no BDM sobre Borges de Medeiros e o Plenipotenciário da Facúndia, entre tantos outros poemas da obra Mortalhas, vê-se todo esse rebaixamento dessas figuras que são vistas pelo viés do risível, do cômico. Então, sobre o Emílio de Menezes,
É importante que se saiba que não há apenas esse lado satírico, mas também também um lado lírico que nós vemos em poemas como Os Três Olhares de Maria e Jeová é Jesus, por exemplo. Então, por hoje é só. Até a próxima.